Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui me encontro para trazer esse conteúdo maravilhoso, que é justamente a continuidade do anterior. Falamos na aula passada sobre a região norte, no que diz respeito aos aspectos físicos ou ambientais, e hoje iremos falar sobre a questão da sociedade e atividades econômicas no processo de produção e reprodução do espaço geográfico na região norte. Olha só, diversos grupos indígenas, né, já viviam aqui antes do processo colonizatório na região norte. Tá certo? E eles se utilizaram justamente dos rios, né, que a maioria são rios de planície, né, meandrantes, tá? Justamente como uma forma de expansão, né, para justamente expandir de uma forma predatória nessa região. Eles iam em busca justamente das drogas do sertão, como nós conhecemos, que é o cravo, a canela, a baunilha, a pimenta, o cacau, entre outros produtos. Tá certo? Do final do século XIX para o final do século XX, nós vamos ter o extrativismo na região norte. E atraiu muitos imigrantes. Por quê? Porque nós sabemos que na região norte existe a maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica. E nela se contém uma grande biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. De sorte que nós sabemos que lá podemos encontrar e pode ter justamente a cura para vários males, como é o caso do mal de Parkinson, a questão de medicamentos de plantas, né, raízes e folhas para a produção de medicamentos, inclusive para a AIDS e outras enfermidades que têm assolando a nossa sociedade. E aqui nós temos um mapa que mostra justamente a evolução da população na região norte. Nós podemos ver que em 1890, aqui é 1890, gente, olha a quantidade de população que tinha na região norte. Nós vemos aqui em 1910, 1920 e, por conseguinte, os anos de 1950, 60 e 70. Olha só como houve uma mudança, um aumento dos grandes centros urbanos dentro da região norte. É certo que hoje, ainda hoje, a região norte é considerada como um vazio demográfico, mas devido a algumas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dessa região, nós temos encontrado algumas áreas que são polos, tá? Que são as principais cidades onde há um maior desenvolvimento econômico e tem sido uma forma de influenciar, de atrair imigrantes para essa região, principalmente no que diz respeito à indústria, devido à Zona Franca de Manaus. E aqui nós temos de 1991, 2000 e 2010. Então há um grande crescimento populacional em algumas áreas dentro da região norte, a saber, o Amapá, o próprio Amazonas, tá certo? E algumas cidades, polos no Pará e no Acre. Aqui eu trouxe para vocês um mapa de densidade demográfica. Quando nós falamos em densidade demográfica, eu estou falando de população relativa. O que é a população relativa? População relativa ou densidade demográfica é a distribuição da população por quilômetro quadrado. Nas áreas mais claras, nós podemos ver os grandes vazios demográficos. Nas áreas mais escuras, como é no caso de Manaus, de Boa Vista, tá? E do Amapá, nós podemos ver que existe uma área de grande explosão demográfica. Existe mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E essa região nem sempre foi só mata, né? Nós podemos ver que, a partir da década de 1950, né, ocorreu no Brasil justamente algumas medidas tomadas pelos governos para integrar essa região às demais regiões do país. E houve várias medidas, como a criação de um grande projeto de integração dessa região. Esse projeto se acentuou no período do governo militar, nas décadas de 60 e de 70, onde eles promoveram ações mais, né, efetivas para a ocupação. A abertura dessas vias, ela impactou não só a questão da biodiversidade, a questão ambiental, do meio ambiente,
como também da vida das populações nativas, que são os índios. Intensificou a exploração dos recursos naturais e, por conseguinte, os conflitos de terra entre os imigrantes, principalmente nordestinos, que vieram para a região em busca de melhores condições de vida e de trabalho, e também com a ilusão de ter terras, já que existia no Nordeste no tempo, e ainda hoje existe, uma grande concentração fundiária na mão de poucos. E essa integração, essas ações de ocupação da Amazônia criaram oportunidades justamente para essas pessoas a ter acesso à terra. E pela concentração de terras, tanto no Nordeste, que era canavieiro, quanto da região Sul, que era voltada para a produção de soja. Lembremos que, quando nós falamos em latifúndio, corresponde às grandes propriedades de terra no Nordeste. No Nordeste é latifúndio. No Sul e Sudeste dá-se o nome de fazendas, tá certo? E aqui nós temos um dado estatístico muito grande acerca da evolução da pecuária na região Nordeste, precisamente no estado do Amazonas, tá certo? Na região da Amazônia. Então, ó, podemos ver que em Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins, existem esses números de cabeça de gado, o que tem aumentado o processo de desmatamento e também de depredação do solo, já que com o peso desses animais, o solo ele fica mais compacto e se torna impermeável. E aqui nós temos um mapa que vai mostrar sobre a expansão agrícola justamente na região norte, que vem da região centro-oeste para a região norte, tá vendo? Subindo. Nós podemos ver que existe justamente essas expansões nessas áreas, como o estado do Tocantins, do Pará, tá certo? Que são justamente as áreas onde há muito conflito de terras, onde há enfrentamento entre indígenas e garimpeiros vindo de outras regiões. Aqui nós vamos ver também a questão da produção de sojas em modais de transporte, onde nós vemos uma expansão das linhas férreas, tá vendo? Ó, das rodovias, na região norte. E o que isso significa? Significa uma maior área desmatada, significa maiores conflitos de terra. Para se ter ideia, nesse ano já se teve vários conflitos na região norte por causa justamente desse enfrentamento, tá? Entre os garimpeiros, entre os pecuaristas e fazendeiros com a população nativa. E isso não fica somente nessa situação. Vem a questão da contaminação do leito dos rios, principalmente pelo mercúrio, que é um elemento químico utilizado para separar o ouro das impurezas, que é a terra em si, tá certo? As obras e projetos de desenvolvimento. Tínhamos, inicialmente, em 53, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Ele tinha por objetivo promover estudos para que, por meio desses relatórios de estudo, viessem ser investidos nas áreas potenciais da região. Tivemos, no período da ditadura militar, um projeto chamado Projeto Radan, que era um mapeamento não só da região amazônica, mas de todo o Brasil, de sorte que eles iriam descobrir, por meio desse mapeamento, as riquezas naturais do nosso país. Mais tarde, esse órgão, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, deu lugar para a SUDAM, que era justamente a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. E isso, além desse projeto, dessa superintendência, ela promoveu a abertura de estradas e do asfaltamento das já existentes e a melhoria da infraestrutura, no que diz respeito à instalação de hidrelétricas e de portos, né, para que viesse ser um atrativo para as empresas se instalarem naquela região para promover o plano de desenvolvimento e também promover o poder aquisitivo, aumentar o poder aquisitivo da população local. Aqui temos a Zona Franca de Manaus, a questão da expansão dos negócios nessa região. E o que é a Zona Franca de Manaus? É uma área em que não há tarifas alfandegárias no que diz respeito à importação, ou seja, eu, como empresário, posso comprar
matéria-prima ou até mesmo alguns produtos manufaturados de outros países sem pagar imposto ou até mesmo com alíquota menor que as outras regiões. De sorte que eu vou ter recurso suficiente para aumentar minha produtividade e também gerar emprego e renda, tá certo? E aqui nós temos a participação dos principais setores do faturamento do Polo Industrial de Manaus. Temos a parte eletroeletrônica, podemos ver que a maioria das nossas TVs, dos rádios, dos DVDs, esses produtos eletrônicos, se você for olhar atrás, tem Made em Manaus, produzido em Manaus, Brasil, tá certo? E aqui nós temos um mapa justamente sobre os recursos minerais. Gente, desde há muito tempo, as potências europeias ou até mesmo os Estados Unidos vivem de olho no pulmão do mundo que é a Amazônia. Por quê? Porque além dela ter uma grande riqueza no que diz respeito à fauna e à flora, à diversidade paisagística, existem vários recursos minerais que são utilizados para fomentar a indústria como um todo, principalmente a indústria de base e a indústria bélica. Nós temos aqui ouro, prata, manganês, zinco, potássio, cassiterita, neúbio, ou seja, são minerais que promovem o desenvolvimento da região e da indústria como um todo, tá certo? E aqui nós temos algumas áreas onde tem mais recursos minerais. Por exemplo, no Amapá temos muito ouro, o outro tem nióbio, e aí sucessivamente. Esse material estará disponível no site da Conexão Escolar. Aqui temos o Projeto Carajás, que é uma área de mineração, tá certo? O Grande Eldorado. E esse projeto, gente, ocorreu justamente no Pará, e esse programa ele foi criado pela Companhia do Vale do Rio Doce, tá certo? Durante o governo do presidente João Batista Figueiredo, no período da ditadura militar. Estende-se por mais de 900 mil quilômetros quadrados e é cortada pelos rios Xingu, Tocantins e Araguaia, que são os rios onde nós temos, né, as principais hidrelétricas na região norte. Engloba terras do sudeste do Pará, norte do Tocantins e o sudoeste do Maranhão. É uma área muito rica que infelizmente foi vendida no período do Fernando Henrique Cardoso por um preço irrisório. Hoje, essa empresa, a Vale do Rio Doce, ela está orçada em 10 bilhões de dólares. Nós vendemos à época por 900 mil dólares. E aqui ficamos, temos aqui a vegetação e extrativismo vegetal, tá certo? Onde nós vemos a extração do látex, a questão do babaçu e do açaí, além da extração da madeira, que hoje é ilegal. Algumas empresas têm sido notificadas para justamente promover um reflorestamento, tá certo, das áreas desmatadas. Ficamos por aqui e que Deus os abençoe. Um abraço.